Oi, gente! Como é que vocês estão? Que saudade! Mentira, vocês nem estão com saudade, né? Apareci aqui ontem, eu tava aqui ontem. Vocês nem estão com saudade de mim. Vocês estão bem? Hoje preparei uma live super boa com vocês, com uma mulher que eu amo demais. Ela é aqui da minha igreja local, a Cota, Maria Antonieta. A gente vai falar sobre crise. Já vou até deixar ela entrar pra gente ganhar tempo. Oi, oi. Aprendizal. Tô demais, né? Você tá maravilhosa! Aprendeu tudo. Gente, é a primeira live de Dona Maria Antonieta. Eu tô muito honrada. Estou orgulhosa e honrada de ser o lugar onde Cota está estreando sua vida pública no Instagram. Curso online, né? Aperta a bolinha. A gente, para vocês entenderem, meninas, a gente passou uma parte da nossa manhã hoje, eu fazendo uma reunião pelo Meet, eu ensinando a Cota como ela entrava na nossa live de hoje, só para a gente poder estar aqui juntinho conversando com vocês. Cota, eu vou fazer uma introduçãozinha, você se apresenta e a gente começa, tá? Mulherada, a Cota é uma mulher incrível da minha igreja local aqui. A gente é da primeira igreja batista de Londrina. E eu conheci a Cota de uma maneira extraordinária. Ela me conheceu primeiro, né, Cota? Me conheceu primeiro aqui pela internet. Depois a gente Sim. se encontrou para tomar um café. Eu fiquei completamente apaixonada. E a Cota, ela dá ensino, ela dá palestra lá na igreja. E uma dessas palestras me impactou demais, que foi essa que eu pedi para ela trazer aqui para nós, que é sobre crises. E Cota, aquele dia, se tinha espaço, eu me apaixonei ainda mais por você. Eu gosto muito da forma como você ensina, clara, objetiva, do jeitinho que eu amo. Então, eu quero que você se apresente para a gente começar a falar sobre crises e como elas podem nos abençoar. Uhum. Seja bem-vinda. Boa tarde ou boa noite já, né, para todo mundo. Eu conheci a Viviane, do nada eu entrei num vídeo que ela fez sobre pornografia e vício, né, sexual. E eu gostei muito da forma como ela falava, e aí foi muito engraçado, porque quando eu comecei a te ouvir, eu pensei, essa tem Jesus como seu primeiro amor. Assim, porque ela estava falando um tema que é difícil e que eu gosto também de falar, mas ela falava com muita graça, muito carinho com as mulheres, eu achei muito especial. E aí eu pensei, podia conhecer, mas achei que ela morava em Brasília, daí, né? Ela mora em Londrina, né? Por isso que no final a gente acabou tomando um café junto, né? A minha formação é na área da odontologia, né? Eu trabalhei na odontologia por um tempo, né? 28 anos. E nesse meio tempo eu fiz teologia, né? Eu tive um encontro bem real, bem concreto com Jesus na minha vida. E isso me atraiu para os assuntos dele e eu então fui fazer teologia e fiz algumas coisas que foram me dirigindo também para a área do aconselhamento, né? Nem vou falar muito, porque também não interessa muito isso. Mas eu amo isso que eu faço, eu amo os assuntos do Pai, eu acho que a gente é muito lento para aprender. Às vezes eu falo para ele, pai, me ensina rápido, né? Porque parece que a vida passa tão rápido, então acho que a gente não tem tempo para perder. Então, quanto mais assertivo nós formos, quanto mais diretos, amorosamente, né? Não para condenar as pessoas, mas assim para que as pessoas acordem, porque a vida passa rápido, nós ferimos pessoas, somos feridos, precisamos perdoar rápido, precisamos andar, né, para que a vida de Cristo apareça na nossa vida, porque a gente fica fosco, né? Quando a gente não é tratado, a gente não resplandece, né? Sim. Então o Senhor ele quer trabalhar conosco e ele trabalha por meio das crises na nossa vida. Né? Só não tem crise quem
Tá meio perturbado, né? Ou não percebeu. Meu netinho Cota, tá dando oi aqui, até meu netinho tá vendo. Oi, vovó. Tá demais, né? tá muito famosa, vai ficar muito famosa, Cota. Ô, Cota, eu tenho a impressão, assim, você fala muito disso, né, de falar a verdade, mas falar em amor. A gente não pode fingir que não vê, a gente não pode ser conivente com o pecado do nosso irmão, a gente precisa exortar. E uma Uhum. das coisas que Jesus mais falou, assim, no seu ministério foram palavras de exortação, né? Sim. Quantas vezes ele gritou para os hipócritas que eram hipócritas? Quantas vezes ele falou para os discípulos, gente, como assim? Vocês ainda não estão entendendo o que eu estou falando? Vocês Uhum. não estão prestando atenção? Vocês não estão aqui? Então, Jesus, ele sempre fez isso, né? E ele era um exímio administrador de crises. Um Sim, cara que viveu grandes crises e administrou todas elas. o bam, Então, bam, eu te bam, né? pergunto, e aí eu te pergunto, Cota, crise é bênção ou é maldição? Ela pode ser bênção e pode ser maldição, né? Aos olhos do Pai, é para ser bênção. Né? Ela vem como um chacoalho na nossa vida para tirar a gente daquela posição que nós estamos, porque a nossa tendência é ficar no conforto, a nossa tendência para não mudar, né? Então, e o Pai, como é que ele vai fazer que nós nos tornemos a sua imagem, a sua semelhança, que nós ganhemos finalmente essa imago Dei, né? Que as pessoas olham e falam, uau, tem alguma coisa diferente naquela pessoa e eu quero aquilo, né? Eu quero essa paz, essa alegria, essa ponderação, essa temperança, né? Então, o Senhor vai trabalhar conosco, né? Mas ele sabe a medida, ele sabe a forma como fazer isso conosco, né? E aí depende da gente como a gente acolhe essa crise, né? E já, assim, para a gente definir um pouco, o que é uma crise? E que a gente definiria como crise, né? É aquilo que acontece na nossa vida e que de repente a gente parece que não sabe resolver ou que estamos impotentes para resolver. Então, ela pode ser uma baita oportunidade de mudança ou ela pode ser um perigo se eu resolver driblar ela, contornar, não perseverar, né? Então, e isso, conforme as famílias viviam mais juntas antigamente, elas geravam mais resiliência, porque elas iam vivendo todos os problemas meio juntos. Hoje é um pouquinho mais separado, a gente demora mais para ver a família extensa, por conta da vida, da correria e tal. Então, eu só queria começar com um versículo que tem em 1 Coríntios, que eu acho que é uma definição assim bíblica de resiliência, é 2 Coríntios, gente, 4, de 7 a 10. Ele começa contando que o nosso poder não está em nós, que nós somos um vasinho de barro e o poder é Cristo que está dentro de nós. E aí ele vai falando que apesar de algumas coisas que vão acontecendo, nós não vamos ser destruídos. E isso é resiliência. E essa resiliência vem pela presença de Jesus na nossa vida, né? Então, como que fala o versículo? Olha lá. É 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Olha lá as crises. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, todo o poder para a gente passar as crises que vão vir, vem de Cristo que está em nós. Então, se você não nasceu de novo, corre, por isso que eu falo, né? A gente tem que ser, corre, você está perdendo tempo. Você tem que ter convicção da sua salvação, você tem que acolher a obra de Cristo na sua vida, crer que você morreu juntamente com Cristo e agora receber o poder, a luz que vem dele. Agora você vai enxergar as coisas de uma outra forma. Então, ok, as crises vão vir, mas eu não vou ser destruído. Eu não vou ser abalado.
né? Eu não vou ficar desanimado, porque eu sei que, ainda que eu não veja ainda, algo, Deus está fazendo algo na vida, né? É, Você falou uma coisa, Cota, muito, muito importante, assim. Eu fui ontem lá no Shopping Catuaí, uhum, e acho que foi no Catuaí. E eles têm uma loja de Natal lá, chama Casa da Luz, um troço assim. Não sei se foi no Catuaí ou no Boulevard, que eu tava procurando um chinelo ontem de noite, eu fui nos dois. E aí lá dentro, a coisa mais linda que eu vi, aquela mesa enorme com 12, 16 lugares, aham, inteira posta para fazer a simbologia ali da mesa de Natal, com todo mundo sentado junto, né? E aí aquilo me entristeceu, porque a gente não vê mais com tanta facilidade essas mesas de 12, 16 lugares belamente postas, que no Natal a família, mesmo que seja para brigar, se juntava ali em volta. sim, Sabe, houve uma época em que a minha família se juntava e isso nos ensina muitas coisas. Nos ensina a debater pontos de vista diferentes, nos ensina a entender que o outro pensa diferente de nós e que tá tudo bem ele pensar assim, que eu não preciso enfiar na cabeça dele meu pensamento. Argumentação, desenvolvia argumentação nos jovens, nos adolescentes desde cedo, porque você tinha que estar ali respondendo para a tia, se você já tinha um namoradinho, e você tinha que ter argumentos para responder aquilo, né? Para é, escapar das perguntas capciosas. A gente acha isso tudo muito simplório, mas não é, é complexo e faz parte da nossa Constituição, porque isso vai fazer com que nós tenhamos emoções maduras sim, para suportar na vida adulta coisas que hoje a gente não está suportando mais, que são uhum, as crises. isso, Então, vem um probleminha, a gente não tem emocional para isso, a gente uhum, se abala, a gente se destrói, sendo que eu não posso viver a partir das minhas emoções, eu tenho que viver a partir da palavra de Deus, sim, porque a palavra de Deus é que faz com que tudo seja feito. Ele diz haja e ouve, ele diz vida e há vida. Então tá uhum, rolando uma confusão mental aí em nós, né? sim. E na família a gente aprende como resolver problemas. Então, quando a gente não convive muito com a família, porque imagina, se aos domingos a gente encontra, não estou dizendo que a gente tem que obrigatoriamente encontrar, mas como é rico isso, né? Porque aparece o problema do primo, da avó, do tio, e ali é discutido na família, e como que resolveu, e aí vai dando um tom de como que aquela família resolve o problema. Então, algumas famílias resolvem problema não falando, elas acham que estão resolvendo. Outros resolvem o problema falando alto. Outros resolvem conversar, outros pedem ajuda, outros não pedem ajuda, né? Outros se matam. Tem famílias que, quando dói, pensam em morte. Então, isso é muito triste, gente. Né? Então, são comportamentos aprendidos. Então, por exemplo, nasce um bebê, o nenê chora, todo mundo, o nenê está com cólica. O adolescente está falando, nossa, o nenê tem cólica. Naquele momento, ele não está levando em conta porque ele não tem interesse, mas ele está aprendendo sobre vida comum do lar. Que hoje a gente tem muitos poucos jovens que se casam, eles não têm noção da realidade da vida da família. Então, tem separações por motivos tão pequenos, né? Que às vezes a gente nem. Por quê? Porque não aprendeu, não conviveu com aquelas coisas comuns da família, né? Não, isso é realmente muito grave, porque veja, hoje um rapaz me procurou para dizer para mim que a esposa dele dizia que não está feliz no casamento, porque ela não se sente, olha, veja bem, ela não se sente amada por ele. Uhum. Ele falou assim: Viviane, eu amo tanto a minha mulher, eu não consigo ver por que ela não se sente amada. E aí eu lembrei da Viviane pré-divórcio. A Aham. Viviane, que por ter pouquíssima convivência familiar, achava e cria que precisava ser amada do jeito dela. Sendo que as Uhum. pessoas amam de maneiras diferentes. As Sim, pessoas gostam de ser amadas em suas maneiras e amam com as suas maneiras e não com a minha. sim. E se eu não compreendo, por exemplo, eu sou da palavra de afirmação e do toque. Eu amo abraçar. Não sei se você já percebeu, né, Cota? Não. Eu amo
dançar, eu amo beijar, eu amo tocar, eu amo dizer que eu amo. O Uhum. meu marido, ele abraça já soltando. Ele não me diz que me ama nem quando eu peço, mas a linguagem de amor dele é o serviço. Então, ele me traz coisa de comer todo dia, ele se preocupa com a minha água com gás que eu gosto de tomar, ele põe a toalha no banheiro para mim, o meu chinelo tá sempre do lado da cama. É o jeito dele me amar. E se eu não entendo isso, eu destruo o outro. Não é nem meu casamento, é pior. É o Uhum. outro. Porque daí eu faço ele acreditar que ele não é suficiente. Que o Isso. jeito que ele me ama não é suficiente. Olha que coisa triste. Então, isso cria essas tensões que a gente chama nas relações e fica um mal-estar. E isso começou lá em Gênesis, lá na queda, né? Essa tensão entre o homem e a mulher, lá foi a primeira crise. Né? Assim que entrou o pecado, entrou uma crise, né? Ficou uma tensão. E aí, de lá para cá, nenhuma mulher crê na liderança do homem. Ela sempre vai estar desconfiada, porque ele pegou a fruta. E nenhum homem aceita muito conselho de mulher, porque é o único conselho que é da fruta, não deu certo, deu toda essa confusão, né? Então, assim, toda vez que uma mulher fala alguma coisa, sugere, esse homem está desconfiado. E a mulher está desconfiada da liderança. Então, nós temos uma tensão que Jesus, quando ele entra, ele distensiona a relação. Então, por quê? Você é liberta e você liberta o outro para acolher a forma do outro amar, que você está dizendo, né? Até que a gente chegue na maneira que Deus quer que a gente ame, sacrificialmente. Então, esse amor sacrificial que o Senhor nos convida, que aí finalmente nós vamos nos sentir seres humanos, daquele que o Senhor nos fez para ser, né? Então, quando você começa a se doar, começa a ver a necessidade do outro. Então, tá, eu vou abraçar a Viviane, porque é assim que ela se sente amada. E eu vou abraçar a Viviane e vou ficar um pouquinho com ela, até que ela seja suprida. Porque para quem precisa de abraço, se a gente abraçar e soltar, não supre. A gente tem que ficar um pouquinho, não é? Né? A gente fica e contém um pouco, até que a outra pessoa receba aquele afeto, né? Então, isso é muito importante. Mas vamos falando um pouquinho dos tipos de crise, já pensando em tudo isso que a gente está dizendo sobre família. Uma das crises que tem, nós vamos falar, assim, pelo menos em três tipos, bem rapidamente, só para vocês entenderem, que as crises vão acontecer. Algumas são circunstanciais, a gente não sabe quando elas vão acontecer, né? Tipo assim, né? Dezembro de 2019, entrando 2020, ninguém imaginava que a gente ia entrar numa pandemia, né? Quando nós ouvimos o começo dos casos, a gente pensou, vai durar um pouquinho só, né? E aí a gente está aí nessa confusão até hoje, ainda meio apertado com essa pandemia. Então, isso desenvolveu uma crise na sociedade, nas famílias. Nós tivemos que aprender a usar máscara, a nos proteger, a proteger os nossos, mudar o estilo de vida, não sair tanto, né? Então, não comprar tanto, não comer tanto. Cada um teve que lidar com essa crise. E tem algumas questões também, tipo, dar um terremoto, uma enchente, uma morte, alguém que de repente sofre um acidente e fica paraplégico. São mudanças circunstanciais e muito importantes, né? Que normalmente as pessoas não estão pensando que vai acontecer. E aí a gente vai ver se essa pessoa tem recurso para viver essa crise, né? Mas quando a gente pensa em família, e agora é uma coisa bem legal, e é isso que a Viviane está falando também, desse rapaz que está falando da mulher e tal, nós temos as crises de desenvolvimento. Essa todos nós temos, não dá para segurar, porque elas vão chegar, porque elas são cíclicas. Né? A gente nasce, então cada mudança do nosso ciclo de vida tem uma crise. Então, por exemplo, e uma coisa que nós estamos vendo é, por exemplo, a Viviane casou.
Aí a Viviane pensa assim, bom, eu vou casar, minha vida não vai mudar. Eu vou continuar do mesmo jeito, vou fazer as coisas que eu faço e tal. Ou vai nascer um bebê. Não, vai nascer um bebê, mas não vai mudar a minha vida, porque um bebê é um bebê, ele não vai mandar na minha vida, né? E aí a pessoa já põe na cabeça que ela vai continuar tocando a vida dela com tudo que ela faz. E nós sabemos que não é assim. Então, quando a pessoa está pronta para as mudanças que cada fase da vida traz, vai ser muito mais fácil de passar a crise. Mas quando eu ponho alguns obstáculos para essa mudança, então, por exemplo, um rapaz gosta de jogar futebol 3 vezes por semana. E aí eles começam a ter filhos. Tem um, tem dois, tem três, e ele continua jogando futebol. O que acontece? Não tem problema ele jogar o futebol, só que a tensão que está na casa dele, as necessidades aumentaram. Então, essa mulher vai ter raiva, ela vai ficar brava, as crianças vão ver aquele pai que não se importa 3 dias por semana de ficar com eles. Então, assim, dispara alguns processos na família que a pessoa não se acomoda naquela fase da vida, né? Então, essas fases de desenvolvimento, elas são muito importantes, porque cada mudança dessa, a gente muda de função e de papel. Então, quando eu não faço uma função ou um papel, vai faltar, vai pesar sobre alguém, vai gerar uma ausência em alguém. Conta, por que você acha que a gente tem tanta dificuldade e medo de mudar? E assim, ó, eu acho que todo mundo, em alguma medida, tem isso. Porque Sim, eu tenho minhas manias, eu tenho essa coisa de querer ficar sempre aqui, sabe? Essa caixinha aqui é o meu lugar seguro. Eu tenho dificuldade até de fazer live em outro lugar, porque eu me sinto insegura, meus livros não estão aqui para me proteger. Então, são mudanças, medos de mudanças, desde as mais pequenas e banais até uhum. as mais grandiosas. Por que você acha que a gente tem esse medo, esse pavor? A nossa tendência é de ir no conhecido, né? Mesmo quando a gente pensa assim, eu vou casar com alguém bem diferente, pode tirar o cavalo da chuva que você está casando com o igual. Só que você não está enxergando, né? Porque o recurso que a gente tem é aquele. Então, são trilhas que a gente tem. Então, o meu costume é esse. É, aí, quando a proposta é de mudança e o Senhor vem, né? Tanto que quando a gente escolhe alguém para casar, a gente pensa estar escolhendo alguém bem diferente. E realmente, né? Às vezes a gente escolhe, eu sou falante, meu marido é quieto e tal, mas aquilo que a gente admira mais vai ser o que vai mais te irritar, porque eu não tenho recurso para conviver com aquilo. Aquilo é muito diferente. Então, por exemplo, quem é uma pessoa sozinha, ela pensa, eu vou casar com alguém que tem uma família bem grande, porque daí aumenta meu leque, tudo que eu sofri de viver sozinho. E aí ela casa com aquela pessoa que tem aquela família, que todo mundo dá palpite, invade, todo mundo tá junto o tempo inteiro. E aí é tão agressivo para quem acostumou a ficar sozinho, é tão invasivo, é tão novo. E o Senhor, ele fez essa atração conosco para que a gente chegasse num equilíbrio, para que a gente se respeitasse, nós aprenderíamos uns com os outros, né? Então, essas crises que vão acontecendo das diferenças são muito ricas, se a gente permanecer respeitosamente nelas, né? Porque nós vamos aprender com certeza uns com os outros. Ao invés de a gente querer mudar o outro, a gente tinha que querer mudar aquilo que em nós não se encaixa no outro. É, Porque se eu me esforço para me encaixar em você e você se esforça para se encaixar em mim, a gente se equilibra, né? sim. E também, ao mesmo tempo, o Senhor está tratando conosco, né? Se os dois conheceram Cristo, que isso é muito rico, existe uma libertação. Eu lembro que quando eu e meu marido nascemos de novo, e foi muito bom porque a gente nasceu de novo bem perto. Eu acho que eu nem lembro, assim, muita diferença, porque nós começamos a ouvir a palavra juntos
E aí a gente ia discutindo o que é esse negócio de nascer de novo, de morrer, de receber Cristo, e a gente conversava muito. E eu acho que nós nascemos de novo. E eu lembro que a primeira coisa que aconteceu no nosso relacionamento é que eu libertei ele de querer mudar. Porque eu entendi que se Deus estava trabalhando comigo, como que eu queria mudar ele? E a gente não consegue, né? Não é verdade? A gente quer mudar o outro, né? Da nossa imagem, a nossa semelhança. Sim. Né? A gente quer fazer dele a nossa imagem, a nossa semelhança. Né? E não a de Deus. Então, o Senhor está trabalhando conosco, isso dá leveza. Deus está fazendo em mim. Né? Então, conforme os papéis vão mudando, conforme o ciclo vai mudando, né? Então, por exemplo, você tem o Léo, você tem vocês dois aí, daqui a pouco pode chegar um bebê na casa de vocês e o mundo vai mudar e dá, é fralda, é mamadeira, é noite acordada, e se não for uma equipe juntos, né, tem muita tensão. Fica muito difícil de viver a fase, né? E a palavra nos chama para a gente apoiar um ao outro. Tô travando um pouco a internet da Cota, né? Está travando? Não sou eu, né? É ela. Cota, tá travando um pouquinho a tua internet. Nossa, que será? É, alguma coisa aí tá acontecendo de. Talvez tá muito carregada aí na sua casa. Muita gente usando, será? Tá travando bastante agora. E foi de agora, porque tava no começo tava super bom, né, gente? No começo tava ótimo, tá travando agora. Vamos ver daqui a pouco aí Você o que, tá, que vai dar. você tava falando da adaptação, né? Que tem um casal, daí entra um bebê no meio dessa relação, e se não se formar nesse casal uma equipe, as coisas vão degringolar, porque eu tenho a impressão que o que acontece é que a gente está sempre vivendo no nosso casamento o resquício da queda. A gente está sempre vivendo no nosso casamento eu que não respeito a liderança do meu marido e meu marido que não confia nas minhas sugestões. Ó, a cota caiu. Ela vai voltar. Calma que ela vai voltar. Ela já volta. Mas então eu tenho essa impressão que a gente está sempre não respeitando a liderança do esposo, o esposo sempre desconfiado de nós, e a gente nunca consegue ser uma equipe. A gente nunca consegue entrar nessa parceria, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres, do fundo do meu coração, a grande parte da responsabilidade é nossa. A gente está sempre tratando o nosso marido como um grande inimigo. Perceba se você não olha para o seu esposo sempre com uma grande desconfiança, porque a gente está fazendo isso o tempo inteiro. A gente está tratando o nosso marido como alguém em quem a gente não deve confiar, porque não merece a nossa confiança. Sendo que a nossa confiança verdadeiramente não tem que estar no nosso marido, tem que estar em Deus. Então, se o meu marido não merece a minha confiança, eu confio em Deus, eu não confio no meu marido. E aí, essa confiança que eu tenho no Senhor vai reverberar no meu relacionamento com o meu marido. Vai respingar dentro da minha casa. E é claro que vai frutificar, porque tudo aquilo que vem do Senhor Jesus sobre nós e nós transbordamos, onde quer que estejamos, transforma o lugar em que estamos, transforma tudo ao nosso redor. Isso é uma realidade. Cota voltou. Cota voltou, mas não voltou. Tá preto, não tá? Tá preto para vocês também? Gente, a primeira live de cota, se desse tudo certo, ainda mais comigo, vocês sabem que é tradição, live comigo sempre dá errado, né? É tradicional. Toda minha live dá um problema. Se tivesse dado 100% certo, não teria sido comigo.
Então, vocês já sabem, vocês já vêm preparados. Duas coisas que vocês têm que trazer para a live comigo: Bíblia e baixíssima expectativa de que dê tudo certo. Porque geralmente alguma coisa dá. Daqui a pouco a Cota volta. Calma que ela tá. Ó, deixa eu convidar ela para entrar aqui. Aceita meu convite. Oi! Laia! Eu costumo dizer que se a live der 100% certa, é porque não foi comigo. Porque comigo sempre alguma coisa Mas acontece. sabe que eu tô ouvindo tudo, né? Tudo que tá acontecendo aí. Mas você ouviu então o que eu falei sobre nós não confiarmos no nosso marido e a confiança não tem que ser nele mesmo, Sim. tem que ser em Deus. Eu Uhum. confio tanto em Deus que aquilo que meu marido faz é problema dele com Deus. Elas estão Ai, dizendo mas o meu. que não tá Vai, agora aparecendo. apareceu. Ah, Apareceu. então tá bom. Apareceu sim, claro. Tá. Apareceu sim. Gente, se não tiver aparecendo nós duas para vocês, sai da live e volta, porque tá tudo ok aqui sim. Tá. Tá dando mau contato aí para vocês. Sai e volta. Mas volta, hein? Não é para ficar fora, não. Então, eu tô falando isso, Cota, que assim, ó, muitas das crises relacionais acontecem porque eu quero confiar nas pessoas, ao invés de confiar em Deus. E Sim. quando eu confio em Deus e deposito nele as minhas expectativas, então eu vou amar a Cota, independente da Cota me amar de volta. Eu vou ser fiel e leal à Cota, independente da fidelidade, da lealdade da Cota. Sim. Isso serve para o meu marido, isso serve para as minhas relações profissionais, isso serve para tudo, porque isso diz respeito aonde está o meu coração. Sim. Então, é claro que eu quero que o meu marido seja fiel e leal a mim. Mas Uhum. os planos de Deus são os planos de Deus, não são os meus. Então, eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração e não de parte. Não é parte para Deus e parte para o meu marido. Não, eu Uhum. tenho que amar a Deus de tal forma que o meu amor ao Senhor transborde. E aí sim alcance o meu marido, alcance os meus filhos, alcance a minha igreja. Amém. Sim. Amém. E uma coisa que é bem importante da gente pensar é que essa questão do amor, hoje, as pessoas estão muito individualistas, mesmo os cristãos, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, os cristãos é outra classe de pessoas, só que os cristãos estão misturados no mundo. Então, algumas pessoas, ou alguns casais, ou todos nós, de alguma forma, estamos aprendendo isso, né? A sermos menos egoístas, menos egocêntricos. Mesmo que a gente já recebeu Jesus, muitas vezes nós estamos no nosso conforto, que a Vivi falou, né? Por que a gente tem medo da mudança? Porque a gente tem que morrer para nós mesmos, né? O chamado do Senhor é esse. O chamado do Senhor é que venha o reino dele, não o meu, não o meu jeito de querer viver. Então, quando nós abrimos mão, então, por exemplo, nós estamos vendo casais hoje que as pessoas se casam e eles eles pensam tanto na festa, tanto nos cílios, na unha postiça, em tudo que vai ter que acontecer no dia. Não estou dizendo que não é para pôr, gente. A gente pode fazer tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, lembrar que na segunda-feira, depois que a gente muda para nossa casa nova, tem um tanto de roupa para lavar, a roupa não vai pular sozinha na máquina, ela não vai pular sozinha no varal, ela não vai pular sozinha passada no guarda-roupa. Vai chegar a realidade e ela chega com força. E essa realidade pode ser muito afetiva, se a gente tiver consciência madura dela, certo? Então, o mocinho que. Então, quando a Bíblia diz assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Esse carinha tem que estar maduro o suficiente para prover a casa, para deixar a casa do papai e da mamãe, deixar emocionalmente, geograficamente, financeiramente. Vai passar lá na casa da mocinha, pegar ela e vão para a casa deles viver uma nova vida. E isso tem responsabilidade, tem compromisso e nem sempre tem prazer. Tem dores e delícias. Tem as dores do serviço
e tem as delícias de estar junto, de fazer uma nova história juntos, de aprender outras características do outro, novos papéis que vão aparecendo, né? Porque casa é marido e mulher. Aí tem filhos, agora os dois são pais. Ao mesmo tempo, eles são genro e nora, né? Eles acolheram a família dos dois. Algumas pessoas só acolhem a sua própria família. Trata a sua família diferente da família do outro. O valor é diferente da família do outro. E isso dá atrito, dá crises, né? Então, por exemplo, tem famílias que elas são tão fusionadas, que a gente diz, que todo mundo tem que almoçar lá de domingo. E se a pessoa não vai, ela é traidora. A pessoa se sente culpada de não ir almoçar na casa dos pais no domingo. E isso é uma gaiola dourada, gente. Isso é uma, sabe, é um amor que parece lindo, mas é uma escravidão. Porque o amor é eminentemente libertador, né? O nosso Deus, ele diz, se você conhecer a ele, que é o amor, que é a verdade, nós seríamos libertos, não aprisionados, né? Para ser o que ele sonhou para nós desde sempre. Então, é esse amor que prende o outro. Então, às vezes eu falo para as meninas, né? Elas estão namorando. Ai, tia, ele quer ir em tal lugar. Eu não deixei, não. Eu falei, menina, o barro você tem que segurar com a mão aberta para ver onde ele quer ir enquanto você é solteira. Porque se você segurar, o barro vai sair no meio dos seus dedos. E quando você casar, você vai tomar um susto. Porque no namoro é hora de conhecer. E se eu prender, eu vou prender a natureza dele. Eu preciso conhecer esse homem. Para onde ele vai, quando ele pode. Não é? Então, e as pessoas com medo de perder essa pérola, que Até quer porque escapar da mão dela, né? as máscaras, elas permanecem em nós Sim, não por muito tempo, né? não, Eu finjo que o cara é alguém que ele não é, transformo ele em alguém que ele não é, sim. mas em algum momento ele não vai mais suportar aquilo e ele vai acabar sendo pior ainda do que ele verdadeiramente seria, de tão preso, de tão sufocado, de É. tão, Você né, sabe que se você infelizmente. pode passar blonder no urubu, mas a hora que você soltar ele, ele vai na carniça. Ele pode ir loirinho lá na carniça, mas ele é um urubu, É né? verdade. Porque a natureza dele é essa. Então, Eu amo. então a gente tem essas crises circunstanciais que podem acontecer e tal. Nós temos essa de desenvolvimento. Você gostou, né? Não adianta pintar o urubu de meu loiro, né? Não adianta, Tô né? imaginando o urubu descolorido indo comer. Né? Mas existe também as crises estruturais, que essas são os motivos das pessoas, às vezes, que elas vão procurar terapia, aconselhamento, porque essa de estrutura são, e é o que a gente mais tem hoje, até por falta de conhecimento, de ensino, da estrutura correta, ou a melhor parte possível da família, né? Como papéis, funções de proteção, de afeto que essa família tem, né? Então, quando tem muita tensão dentro da família, ou uma comunicação incongruente, ó que chique, né? Então, tem alguns tipos de famílias que elas se comunicam de uma forma que a gente diz incongruente. Ela está dizendo, mas não está. Então, se comunica de forma irônica, ela usa uma terceira pessoa para que a conversa chegue na outra, que a gente chama de triangulação, ou ela diz uma coisa pensando em outra. Ai, filha, eu te amo tanto, mas filho que ama pai e mãe não deixa o pai e a mãe. Aí a filha fala: tá, eu deixo ou não deixo? Se eu deixar, eu não amo. Se eu ficar, eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, sabe, são prisões que, por conta do amor, né, adoece a pessoa. Então, essas questões estruturais dão crises, assim, adoecedoras na família.
Então, por exemplo, algumas coisas que a gente passa na família é por falta de aprendizado e por falta de funções e papéis bem estabelecidos, né? Uma família ela pode não ter uma configuração da família bíblica, pai, mãe e filhos. Por exemplo, pode ser só um pai e um filho, uma mãe e só um filho, mas como ela apresenta, por exemplo, uma mãe solteira criando uma filha. Ok, ela não tem um pai ali para. Mas como ela mostra os homens para a filha, sara essa filha. Né? Então, às vezes, a mãe fala assim, vai criar uma filha, ela fala assim, você não vai precisar de homem quando você crescer. Não dependa de homem Você para nada. não dependa de homem para nada, você tem que ser independente, os homens não prestam, homem é assim. Então, como é apresentado isso, a criação de Deus, gente. É criação de Deus, a gente não estraga a criação de Deus. Né? Então, não tem problema se a vida te levou para um outro caminho, mas a forma como você vê, sem amargura, o que Deus criou é o que sara as coisas. Então, isso é uma resiliência que a pessoa pode ganhar, pode aprender, né? Para não fazer. Não é uma alienação parental, porque às vezes o pai não tem, né, ali presente, mas é uma alienação de homens, né? Que ensina a não respeitar o outro, né? Então, a forma como essas pessoas vão gerir crises. Então, eu lembro, nós de uma moça, uma senhora que eu aconselhei há muitos anos atrás, e o marido dela era alcoólatra. E é muito assim, ela nasceu de novo, e ela apaixonada por Jesus, e ela sabia que se Jesus entrasse na vida dele, ele deixaria o alcoolismo e tal. Então ela jogava o boletim da igreja em cima da mesa e punha louvor a hora que ele chegava e punha pregação para ele ouvir. Ele não queria saber de nada. E ela vinha no aconselhamento e a gente conversando, eu falei assim, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, se é que é para você fazer alguma coisa, porque entende que às vezes não é nós que vamos impactar a vida do outro, às vezes é o porteiro do prédio, não sei, Deus vai usar alguém para chegar na pessoa, né? Mas ela tinha que fazer o papel dela. Eu falei, vamos orar para que Deus te dê, que o Espírito Santo de Deus te dê. Se é para você fazer alguma coisa que impacte a vida dele, né? Porque ele já tinha pregado, posto boletim, sabe? Coisa de mulher, que é uma benção, né? Mulher, quando ela quer, ela se movimenta. Enfim. Aí eu falei, eu não vou te falar nada, assim, porque né, coisa produzida não dá certo, né, gente? Se é do espírito, é do espírito. A ideia é do espírito, não é da cota, né? Passou uns 4 meses, ela nem estava vindo mais. Eu encontrei com ela na igreja, ela falou, você não sabe o que aconteceu. Tá bom. Meu marido todo dia chega de fogo, bem, ele sai do trabalho, passa no bar, chega em casa, desce trombando, abre o portão, entra com o carro, fecha o portão. E esses dias ele chegou e eu estava lavando louça e veio assim no meu coração, vai lá e abre o portão para ele. Ela falou, eu vou abrir portão para bêbado, disse que veio no coração dela. Aí ela falou, mas isso que era uma coisa assim, vai lá e abre o portão para ele. Aí ela foi lá, abriu o portão para ele, ele entrou, olhando assim para ela, de carro. Ela fechou o portão e ele desceu e falou, ué, por que você abriu? Ela falou assim, eu tive vontade de vir abrir para você não precisar descer do carro. E esse homem, gente, ele ficou tão mexido dele ter chegado bêbado. Essa mulher abriu o portão, não falou nada, fechou o portão. Ele ficou uma semana perguntando para ela, e aquilo mexeu muito com ele. Ele deve ter ficado com medo de ser morto por ela, porque ele falou: essa mulher tá, ó, ela tá armando pra cima de mim. Deve estar com um porrete atrás. Ela deve estar com um porrete para me pegar, né? Mas quando as coisas são do Espírito Santo de Deus, porque se eu gerir uma crise segundo a carne, eu vou pensar no quê?
no meu prazer, no meu sossego, no que é melhor para mim, do que, por exemplo, tem pessoas que gostam tanto de festa que se alguém tem uma história triste, a pessoa sai de perto. Então essa pessoa não é empática, né? Porque a Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mesmo se eu estiver alegre e a outra pessoa estiver chorando, a Bíblia me diz que é para eu chorar com ela. Então, tem algumas pessoas que elas gostam tanto da alegria que elas fogem de pessoas que têm problema. E aí, se for você que tiver problema, as pessoas fugirem de você e você não tiver colo de ninguém, né? Então, é uma coisa que o Senhor tem que nos ensinar isso. E o amor de Deus, que Ele prometeu que Ele derramaria no nosso coração, ele vai fazer a gente sensível ao outro. E a resposta é essa crise. Então, nós temos que fazer algumas perguntas na crise, nessas crises que a gente vai passar. O que isso tem a ver com o reino? O que Jesus, quando terminasse essa crise, ia falar? Muito bem. Às vezes eu falo assim, o que Jesus, se eu fizesse agora, me diria, ok, Cota, aí sim você me representou, né? Porque a nossa tendência nas soluções de crise é o nosso bem-estar, é representar para o outro, para os homens, né? Para que as pessoas vejam. Então, isso é uma coisa séria. E às vezes a gente ser assertivo não é uma coisa muito, como que eu vou dizer, política, né? Não é uma coisa muito assim, né? As pessoas esperam, às vezes, que a gente não diga a verdade. Então, por exemplo, lógico, se você está triste e você vai numa festa, você tem que moderar a sua tristeza nessa festa ou não ir na festa, porque lá é lugar de festa, não é? Entende? Se você vai num casamento e você está triste, quem é que está alegre hoje? Não são os noivos? Eu não posso levar a minha tristeza lá e falar assim, eu tô triste, eu vou ser falsa. Então não vá, porque lá é lugar de alegria hoje, não é? Então, nós temos um egoísmo dentro de nós, que quando Jesus entra, ele começa a nos ensinar. Então, ele nos desenverga, né? Porque a gente, sem Cristo, a gente é egocêntrico, a gente só olha para o nosso umbigo. Quando nós nascemos de novo, a gente começa a olhar para fora, para o outro. Então, lá em Filipenses 1:9, se você puder ler, Vivi, para a gente ler, ele fala que Deus, Paulo está pedindo que o amor dos filipenses aumente e aumente a sua percepção. Então, 9. 1:9, Filipenses 1:9 e 10, me parece. Que essa Esta, percepção. Fala, pode ler. esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha esse versículo, gente. Então, essa percepção, esse amor aí é o ágape. O amor ágape com a percepção não tem crítica, porque percepção sem amor é crítica. Você vai olhar e falar, aquilo lá. Você vai com as suas contaminações, com a sua carne. Mas quando tem o amor e a percepção, que entra a questão do reino, você fala, ó, como que o reino vai se estabelecer aqui nessa muvuca, né? Na minha bagunça, né? Porque eu fiz uma bagunça. Agora, como é que nós vamos arrumar a bagunça? Então, por exemplo, quando a gente casa, a gente não sabe bastante coisa de como cuidar da casa. E aí vai nascendo um afeto, eu espero. Eu espero para as mulheres que nasça esse afeto pela casa, pelas coisas do marido, pelos filhos, a adoção dos filhos no coração realmente, né? Não é só porque gerou, né? Porque às vezes a pessoa tem filhos, mas não é mãe, né? Então isso é uma coisa muito diferente uma da outra.
Então, quando a gente tem um filho e é mãe, e acolhe esse filho no coração, e vamos aprender a ser mãe. Ué, nós não nascemos mãe, nós vamos aprender a ser, né? Então, eu gosto muito de quem faz curso de tudo, porque as pessoas, essas pessoas, elas estão alertas para os papéis que ela tem que desempenhar. E ela quer fazer o melhor. E Sim. vai fazer o Ó, melhor. eu tenho a impressão seguinte: a gente vive reclamando de crise. Ah, porque crise é ruim, porque eu não aguento mais viver em crise, porque eu tô infeliz. É sempre essa reclamação que a gente ouve de todo mundo o tempo inteiro. Uhum. Só que a impressão que eu tenho, e aí eu acho que você vai concordar comigo, é que as pessoas estão, ao, ao mesmo tempo em que reclamam que vivem em crise, parece que amam estar nela, pelo prazer de serem vítimas Vítimas. de todas as coisas. Sim. Então, eu sou uma vítima que sofre porque o meu marido é insuportável, porque o meu Uhum. marido não faz isso pra mim, porque a minha família ninguém liga pra mim, porque ninguém me mandou uma mensagem sobre como eu tô. Mas assim, você também não toma iniciativa de fazer nada. Cara, Uhum. se o teu marido é insuportável, não seja você igual a ele. Não responda o insensato com insensatez, ou Sim. você se tornará insensato junto com ele. Procure estratégias de viver a sua vida melhor, porque respinga em volta. Uma mulher alegre alegra a casa, uma mulher santa santifica a sua casa. Então, Sim. às vezes a gente tem que parar de se preocupar com o problema do outro no intuito de querer mudar o outro e Uhum. se preocupar com o nosso problema. Qual é o meu problema hoje? Ah, digamos que hoje o meu problema é que eu eu não gosto de ser dona de casa. Tá, mas espera aí. É melhor Deus ler, diz né, pra Vivi? mim, É melhor hã? ler. É melhor ler Melhor livro. ler. Melhor ler e estudar. Eu amo. Só que assim, eu moro aqui também. Uhum. Eu moro nessa casa também. Eu também gosto de sentir cheiro bom aqui. Ah, mas meu marido tem obrigação. Gente, meu marido tá trabalhando, eu tô em casa fazendo live com a cota. Não é? O meu Aham. marido tá lá e eu tô aqui me divertindo, E outra, a gente fazendo pode live. passar roupa hoje ouvindo pregação. Olha que benção. A gente Bendita a tábua de pode passar roupa, que a gente passa roupa e está ouvindo pregação e sendo edificado ainda, né? A gente Porque. pode lavar a louça assistindo um vídeo no YouTube. Eu lavo louça assistindo seriado. Né? Eu limpo o banheiro escutando música nas alturas. E quando eu quero Uhum. parar para dar uma rebolada, dar uma dançadinha, eu posso. E o meu marido não. Meu marido tem hora para comer, ele tem 1h30 para vir em casa correndo, engolir a comida e sair fora. Eu posso almoçar e tirar um cochilo depois do almoço. Entende? A gente transformou em inferno uma coisa que Deus nos deu como privilégio, que é ser donas das nossas próprias casas, donas das nossas vidas. É. Ai, mas tudo eu tenho que pedir dinheiro pro meu marido. Graças a Deus, seu marido tem dinheiro para te dar. Porque pode ser, e eu espero que não, que um dia ele não tenha. E aí vão ser dois não tendo. E aí? Como é que vocês vão suportar essa crise? Se lembrando dos momentos bons que viveram? Ou pensando que a crise nunca passou porque vocês nunca se deram oportunidade de serem bons uns para com os outros? Ah, eu lembrei de uma cena, de uma história que é assim: a mulher está no salão e aí ela liga para casa e fala para o marido: Bem, você lembrou de pôr o lixo na rua? Aí eles conversaram lá e tal. Aí a moça, a outra que estava do lado, falou: Não acredito que você tem que ligar e pedir para ele pôr o lixo na rua. Se fosse eu, já nem ligava, porque você tem que estar aqui e lembrar ele. Aí a moça virou para a outra e falou assim: Olha, eu daqui não consigo pôr o lixo na rua, mas nós dois juntos conseguimos pôr o lixo na rua. Ai, gente, ó, o Cote, isso me emociona tanto. Isso, eu fico muito, muito, muito de verdade emocionada de pensar que as pessoas vivem misérias de vida porque querem. É, Eu por fico coisas chateada. pequenas, elas fazem um inferno na casa delas. Pra, Sim, assim, uma competição de quem vai pegar o controle, quem vai sentar no sofá primeiro, quem vai fazer menos. É uma competição do tempo, de descanso o tempo inteiro,
de todo mundo. Porque o que está todo mundo fazendo com a vida? Complicando a vida, né? Porque, assim, há muito tempo atrás... Ai, que susto! Eu vi um rabo passando. É o Bilu, é o meu gatinho. Ele estuda tão longe comigo. Ai, que bonitinho. Eu, há muito tempo atrás, esqueci que eu ia falar. Ai, que O legal. Bilu te distraiu. É porque eu A vi gente ele estava passando. falando das pessoas vivendo misérias de vida por causa dessas complicações mínimas, de Sim, coisas que elas preferem brigar do que resolver. sim. E por causa de picuinhas, de coisas que o casamento é uma coisa muito maior. E eu sempre falo assim, às vezes a pessoa vem e fala, olha, eu estou pensando em separar, né? Falei, esse é um caminho que você pode escolher. Então, eu falo, pelo menos três caminhos você tem. Um é separar, o outro é ficar do jeito que está, e o outro é você entrar numa missão com Deus. Porque o Senhor te chamou para uma missão. Ser mulher, primeiro. E, gente, ser mulher é um prazer para mim. Assim, é um prazer hoje. Eu lembro que eu estudei há uns 3 anos atrás sobre feminilidade. Mas foi tão bom para mim compreender essa plenitude da nossa representação diante do mundo. Sabe quando você toma posse assim, de uma coisa dentro do meu coração? Sabe? Assim, algumas feministas não me representam. Elas não me representam. Porque, para mim, ser feminina é ser a mulher que Deus me fez para ser. Sim. E Ele tem um chamado para a gente. E enquanto a mulher retém afeto, gente, isso é sério. Eu espero que as mulheres que estão ouvindo guardem isso no coração. Porque afeto é uma coisa que a mulher é responsável de dar. Não só para a família, para o mundo. E cura as pessoas. Então, o afeto da mulher, eu não estou dizendo que a gente vai chegar e abraçar todo mundo igual. Não estou dizendo que não é isso. É afeto de várias formas. É no olhar, é no seu tempo, é no respeito pelo outro, é na ambiência da sua casa. Então, esses dias veio uma mocinha lá na igreja conversar comigo. Ela falou: ah, fiquei sabendo que vocês ensinam a arrumar a mesa, porque minha mãe nunca ensinou, eu não sei. Aí elas falaram que vocês ensinam arrumar a mesa no acampamento, não sei o que. Eu falei: olha, arrumar a mesa tem sim as coisas, as regras e tal, mas o básico é afeto, eu falei para ela. Você colocar prato na mesa, o garfo e a faca, o copo ali, porque a pessoa não precisa levantar toda hora para pegar uma coisa, para que ela possa comer conversando com você, não é? Isso é afeto, gente. É amor pelo outro. É cuidar de estar junto, porque a mesa é a maior terapia que tem. Você estar à mesa com a família é a maior terapia que tem, porque os filhos vão contar o que aconteceu, o marido vai contar, vai brigar, vai ficar de bem de novo, tudo na mesa. Porque hoje, infelizmente, a gente tem a TV, né? Chegou na frente da TV, ninguém conversa mais. Então, parece que estamos juntos, mas não estamos. Então, esses. Cota, isso de rejeitar a feminilidade é tão sério. Eu vou falar uma coisa, já que nós estamos aqui entre meninas, e aí os meninos fiquem, mas fingem que não estão, nós estamos Uhum, aqui entre meninas, eu vou falar uma coisa. Essa rejeição à feminilidade é uma coisa tão profunda e tá tão dentro de nós que a gente nem percebe que eu vou te falar uma coisa. Desde os meus 11 anos que eu tomo anticoncepcional, porque os médicos diziam que o anticoncepcional regula a menstruação, eu sempre tive muita enxaqueca, menstruação desregulada, sempre foi muito difícil quando eu fiquei menstruada. E aí, aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a tomar. Eu odiava tanto menstruar que eu comecei a tomar remédio ininterruptamente. Então, eu ficava sem menstruar 10 anos e parava 2 meses, assim, tipo, eu rejeitava que eu sangrava uma vez por mês. uhum.
E quando eu comecei a entender minha feminilidade, a entender o meu feminino, a entender o meu útero, para que funciona o meu útero? Qual é a bênção e a graça de gerar vida no ventre? Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu preciso menstruar. Eu preciso me lembrar como é ter um corpo limpo e saudável. E aí eu parei de tomar anticoncepcional. Foi um baita de um problema, porque minha menstruação ficou louca de novo. Só que depois de pouquíssimos meses, ela começou a vir normal. Olha, minha saúde melhorou, minha pele melhorou. Hoje, quando eu menstruo, eu me sinto viva. É impressionante como parece que tudo dentro de mim está renovando. E eu não estou falando isso só pelo fato do sangramento. Não, é a minha feminilidade, é como Deus me fez. É Deus Uhum, falando para mim assim que uma vez por mês o meu corpo está prontinho para gerar uma vida no meu ventre. O meu corpo uma uhum, vez por mês joga fora aquilo que não serviu. O meu uhum, útero uma vez por mês se renova inteiro e gera hormônios no meu corpo que fazem com que eu tenha saúde, colágeno, sabe? Durma uhum. bem. Então, assim, a gente está rejeitando tanto a nossa feminilidade que a gente está rejeitando o nosso útero, a gente não quer mais menstruar, a gente não quer mais sentir no nosso corpo a vida renovada que Deus nos dá uma vez por mês. E eu tô Sim, falando isso porque a gente precisa voltar ao início das coisas, que é a vida mais natural possível, mais normal, assim, no sentido de aceitar os meus peitos incham e doem. E isso isso. mostra vida. Significa que o meu corpo está Uhum. funcionando perfeitamente. Significa também que uma vez por mês eu vou ficar um pouquinho mais apaixonada pelo meu marido. E isso é lindo, entendeu? Eu Aham. conheço meu corpo hoje como eu nunca conheci antes. Como eu Uhum. nunca conheci os meus ciclos antes, eu conheço hoje. E eu me sinto integral. Integral. Eu não rejeito mais nada a meu respeito. E eu acho que isso é muito importante para a gente voltar a entender quem a gente é. É muito, e tem a representação de Cristo e a igreja, que é a coisa mais importante, é a função da mulher de ser acolhedora, de ser a noiva, de ser a representante, de ter esse útero, de ter essa mama para acolher no abraço, na nutrição do bebê, de ter esse útero que é lavado com sangue, porque o Salvador tinha que nascer num lugar puro, por isso que nós menstruamos, porque todas nós menstruamos só porque Jesus ia nascer no ventre de Maria. Então ele não podia nascer num lugar que não fosse purificado por sangue. Então Ai, meu Deus! ele foi nascer lá. Então Deus limpa a casa todo mês para que essa casa fique pronta para receber um feto, né? Então isso é muito muito profundo, sabe? Então quando É uma lindo. mulher chega, uma mulher com dignidade, sem ser vulgar, que ela chega num lugar e ela tá, quando eu digo bela, eu não digo perua, tá? Eu digo bela. Ela está limpa, asseada. E esses dias eu ainda brinquei porque eu vi um vídeo e o moço falando assim: gente, eu gosto de uma, sinceramente, eu gosto de uma mulher, cabelinho lavado, chinelinho baixo, um vestidinho tal. Nossa, eu acho super sexy uma mulher assim. Falava, gente, por que esse infeliz não falou antes? A moça morreu de fazer escovinha a vida inteira. Ele devia ter avisado, né? Então, assim, essa mulher que pode estar do jeito que ela estiver, mas representando a criação de Deus, que Deus fez delicadamente, singularmente, diferente, para ter um encaixe, para ter uma procriação. Olha, procriação. Ele é o Criador, ele nos deu um pedacinho do prazer de ser Criador para nós, de gerar uma nova vida, né? É tão maior tudo isso, é tão mais profundo. E quando ele nos deu filhos, ele nos deu, eu acho, para que a gente não virasse monstro. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, eles morrem. Né? São os filhotes que morrem. Se você jogar um neném numa cama, ele não sobrevive sozinho. É diferente dos outros filhotes. Então, como a gente tem que cuidar, nós temos que acordar de noite, nós temos que trocar a fralda, nós temos que dar comida, nós vamos nos conectando com serviço. Olha, tem que servir aquele nenê.
E são os filhotes que demoram mais tempo a desvincular dos Isso. pais, né? Um filhote de gato com 2 meses está se virando com alimentação. Então, ó, a gente dá esse afeto, você começa a se vincular com ele, aprofundar. Então, tem mulheres que têm esse vínculo imediatamente e tem mulheres que vão desenvolver esse vínculo. Isso são diferenças, porque tem mulher que fala assim, ai, eu quando vi o nenê, eu pensei que eu ia vencer o mundo. Outras não. Elas olham para o nenê, deixa eu ver, será? Parece que eu não amo tudo aquilo. E aí esse amor vai crescer e vai aprofundar. Porque são pessoas diferentes, de histórias diferentes. Mas eu acho tão maravilhoso isso que Deus fez, porque isso vai fazendo de nós pessoas mais ligadas no próximo, mais empáticas, mais misericordioso com os outros, né? Por causa dessa ligação com a dependência, né? Então, assim, pessoas que querem se privar de cuidar dos filhos, que se privam, elas não se conectam muito com as outras pessoas também, se você perceber, né? Porque é uma relação de dependência. E não é legal ter uma pessoa totalmente dependente da gente, é cansativo, né? Mas se a gente tem esse compromisso, isso passa e você amadurece muito como ser humano. E respeitar as fases, né, Cota? A Sim. gente tem a fase ali da infância e juventude, que a gente não está gerando vida, a gente só está gerando problema. Aí a gente tem a fase adulta, que é uma média de 20 anos por fase, né? Então, aos 20 anos, a gente está se preparando para a vida real. Dos Uhum. 20 ali aos 40, a gente está gerando vida no ventre, né? Em geral, né? Porque a gente tem Uhum. também ali o efeito do pecado, que adoece úteros, que a gente tem a vontade de Deus também na infertilidade. Já falei disso aqui, já tenho Sim. lives falando sobre maternidade, porque você sabe, eu não tenho essa vontade de ser mãe, tenho meus motivos todos, que não vou repetir todos aqui, mas eu tenho lives aqui falando sobre isso, enfim. Então a gente tem ciclos gerando vida, que pode ser no ventre, pode ser no coração, porque existem crianças para adoção, Sim, crianças da adoção tardia, sim. crianças com 8, 9 anos esperando e talvez Uhum. nunca tenham a oportunidade de serem adotadas. E aí a gente tem a idade dos 40 aos 60, que você vive uma outra fase ali. Eu acho que é a fase, deve ser a mais legal, que é a fase de curtição, quando os filhos vão embora cuidar da vida deles. E aí você vai curtir com seu marido, e aí você vai viver outra fase da vida, e a fase final, que é quando você já se aquieta, já começa a pendurar a chuteirinha ali, já começa a curtir e tal, esperando a glória mesmo que vem, graças a Deus. Então, é Sim, respeitar esses ciclos, né? E cada mudança de ciclo gera uma crise. Uma criança sim. que sai da infância e entra na adolescência, ela vive um período de 10 anos de crise Então, e é uma existencial. crise para a criança, mas para os pais, porque agora eles vão ser pais de adolescentes. Então, às vezes, não acompanha rápido o que precisa. Isso gera uma crise e se não houve ensino consistente até ali, que é o que a gente está vendo bastante. Então, tem adolescente batendo nos pais, quebrando tudo na casa, engordando na pandemia, porque os pais, quem estava pronto para essa pandemia, né? Não dá nem para condenar, mas de repente, até se perceberem, a criança estava lá assistindo videogame o tempo inteiro, comendo o tempo inteiro, sem nenhuma atividade. Então a gente teve que acordar para usar a criatividade bem rápido, porque a pessoa estava engordando, com sedentarismo, e só vendo coisa de internet, né? Porque a tela demais desconecta o cérebro, gente, Aliena, né? Aliena. né? Deixa a gente alienado. É loucura isso É aí. loucura, é sério a questão de tela para adolescente, para criança, tem que ter limite, tem que ter horário. Tem aí algumas psiquiatras estão fazendo umas lives bem legal sobre isso. Eu esqueci o nome da moça que fala sobre isso, que é muito bom, que vale a pena assistir sobre isso em relação às crianças, né? Porque as pessoas estão colocando o celular na mão das crianças assim, como se não houvesse amanhã, né? E não desenvolve, né, a criatividade, porque a criança tem que ter o ócio,
A criança Esses tem que dias ter fiquei aquela tão hora assim, o que que eu vou triste. fazer? Né? Aquela pergunta para a mãe, o que que eu vou fazer? Aí a mãe fala, não sei, vai se virar. Ela vai criar, ela vai fazer a arte, né? Ela vai criar o que fazer. Então, isso é importante. Eu fiquei desesperada esses dias, Cota. Aqueles carrinhos de bebê duplo. Devia ter uma criança. Eu não acho que era. Não sei se era gêmeas, não, mas tinha mais ou menos a mesma idade ali, 2, 3 aninhos. Os pais passeando no shopping, empurrando aquele carrinho duplo. E as duas crianças, cada uma com a sua tela na mão, segurando assim. Cada uma com a sua tela. Passeando no shopping, Não cada um com a sua precisava da tela. tela, né? Porque tinha bastante informação para eles olharem, né? Pessoas para olhar, Pessoas, né? é, E agora não tem precisava. pet no shopping, cachorro para olhar, coisas para olhar, e nós estamos ali Uhum. gerando as crises do amanhã. Porque É, isso aí não, vai porque gerar crise. se a gente pensar, porque assim, ó, por exemplo, eu sou de uma geração que a gente se sentava nas calçadas ou nas varandas e ficavam E a conversando, vida dos outros. Ah, eu né? Em amava cidade criticar a vida dos pequena, vizinhos. conversando com os vizinhos e tal. Tudo bem, era outra época. Mas eu sinto falta disso, porque eu vivi. Essas crianças estão sendo criadas assim, com menos afeto, menos conversa olho no olho, então menos resolução de problema, de entonação, de respeito pelo outro, de conversar com o outro. Quando eles ficarem adultos, é a carência que eles vão ter, eles não sabem do quê. Então, isso é o que chama agora, que eles chamam de vazio, né? A pessoa tem um vazio, porque não tem nenhuma uma ligação profunda, afetuosa, que prende a pessoa. Então, ela não sabe dizer falta do que ela tem, porque ela não teve. Isso é sério, gente, isso é um rombo, uma carência que cria dentro da pessoa, eu lembro que um menino falou para mim assim, ele falou assim, eu cheguei no dia da minha formatura na escola, meu pai não foi. E quando ele não foi, teve um professor que percebeu que meu pai não tinha ido e ele desceu e me deu um abraço. E quando ele me deu um abraço, o menino falou assim para mim. E quando ele me deu um abraço, foi uma coisa tão gostosa, Ai, meu foi Deus. uma coisa tão gostosa que eu pensei, eu nunca tive isso. Mas me deu uma coisa tão ruim, gente, sabe? Porque, gente, é grátis. Um abraço de graça, né, Viviane? Eu amo! Me abracem sempre, eu amo. Cota, eu tenho fama de má aqui na internet. As pessoas não conhecem muito esse meu lado doce, não. Então não fica me desmoralizando, não. Deixa as pessoas acreditarem que eu sou ruim, que eu sou brava, porque daí elas me respeitam mais. Deixa assim, não conta, não. Querida, 1h45 falando nós duas aqui. Vamos encerrar esse tempo, porque eu tenho um grupo de leitura agora às 8 da Tá. noite. Inclusive, você que está aí nos assistindo e não faz parte do meu grupo de leitura coletiva, esse mês de dezembro nós estamos lendo Maravilhosa Graça, do Felipe Yancey. Hoje é o primeiro encontro de discussão. Então, vem participar, o link está na minha bio. É só entrar, não cobro nada, entendeu? Tudo comigo é nos grátis. Cota, te espero num próximo momento aqui. Me diga quando você pode, que eu já quero uma data e uma hora para a gente falar sobre qualquer outra coisa que você quiser, porque assim, Meninas, eu não não é vi o tempo sério que a gente passar. falou todo esse tempo, hein? Eu não vi esse tempo passar, e olha que isso é difícil, porque eu sou uma pessoa que controla o tempo. Eu não vi passar, foi um prazer estar aqui com você. Eu te amo profundamente, de verdade. Você e seu marido, para mim, Eu são duas também. pessoas que eu tenho. Eu não sei nem explicar por que que a gente não se conhece há tanto tempo e a gente nem se encontrou tanto assim. Mas é um amor Já teve a extraordinário. ligação, né? É a Conta ligação do comigo para o que espírito, né, você, Vivi? com certeza. Porque assim, eu te amo como uma irmã mesmo e te Amém. respeito como alguém que é autoridade sobre mim. Então,
Você é muito especial na minha vida. Eu te amo de verdade mesmo e eu quero te ver logo. Obrigada, Vamos Vivi. sentar lá na beira do Igapó. Eu vou Opa! levar minha cadeirinha de praia. Você leva a sua, a gente senta lá para ficar olhando as pessoas passar e ficar olhando pro céu, tomando uma água de coco. Vamos marcar num sábado à tarde, tá bom? Vamos sim. Deus te abençoe, viu? Que Deus te use profundamente, viu? Amém. Você também. Te amo, tá? Fica com Deus. Dá um beijo aí no teu marido maravilhoso que eu amo também. E a Tchau, gente se vê na tchau. próxima live, hein? Beijo Me para diz já. todas. Tô esperando já uma data e uma hora. Beijo, meninas. Amo vocês também, suas Tchau, tchau. gostosas. Beijo. Obrigada, Tchau. Cota.